Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 71, novamente a nossa edição 71, hoje falando de direito das startups, com o nosso querido Aldo Evangelista. Estamos aguardando aí nossos seguidores para mais um programa Direito em Pauta. Grande Guilherme, diretamente de Cunha, boa noite. Fernanda Morello, querida. E hoje vamos falar de startups com Aldo Evangelista. Esperando os nossos seguidores. Hoje eu estou meio desconfortável aqui na cadeira. Perna imobilizada. Doutor Juscelino, tudo bem? Prazer em vê-lo na live. Obrigado pelo prestígio. E hoje falando de startups. Que modelo é esse, né? O que quer dizer startup? Vamos tentar explorar aí o Dr. Aldo Evangelista, que é especialista no assunto, para tratar dessa matéria. Já já ele estará conosco em mais um programa Direito em Pauta, todo descabelado. Mais um programa Direito em Pauta, edição 71. E o querido Aldo já está por aí, daqui a pouco já vou colocá-lo aqui para participar conosco. Programa Direito em Pauta, nossa live semanal, que só acontece porque vocês nos acompanham aí semanalmente. Já vou encaminhar o convite para o doutor Aldo Evangelista. Aqui, doutor Aldo Evangelista, para participar conosco, já está aqui. Tudo bem? Tudo bom, doutor Constantino? Tudo jóia. Está me ouvindo bem? Estou sim. E aí, tá por onde hoje? Tá em casa ou tá viajando? Não, hoje na verdade, eu estou em Manaus. Mas Tá. realmente você tem razão. Sempre a gente está mudando de cidade, né? Que a gente não para. Que bom te receber no programa Direito em Pauta para falar aí de startups, direito das startups. É uma alegria para nós. Doutor Aldo Evangelista, advogado e educador em Direito Digital na Amazônia, encarregado da OAB Amazonas, presidente da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação, também da OAB do Amazonas, Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação, como eu tinha dito, founder representante da ABL2 no Amazonas, procurador municipal de carreira, além de mestrando em ciências forenses, palestrante e músico. É verdade. É um querido, está sempre participando aí conosco dos congressos e a cada fala dele é uma aula para todos nós, porque realmente a gente percebe que é uma pessoa que se dedica ao estudo e que sabe bastante dessa matéria. Então, queria já lhe agradecer por ter aceito o nosso convite e dizer que é um privilégio tê-lo na nossa live semanal. Aldo, me fala uma coisa. Por que o direito, cara? Desde já aqui, registrar aqui a presença do Wilson Benayon, amigo nosso da advocacia aqui do Amazonas. Agradecer também ao seu convite, agradecer a todos que nos assistem agora, que também vão poder assistir posteriormente, já que a internet nos permite, né? Boa noite, bom dia, boa tarde, pode assistir em qualquer horário. A gente conversar aqui sobre o direito das startups é algo maravilhoso. Especificamente sobre o direito, na verdade, desde ali da adolescência, que hoje é o ensino médio, né, que antigamente era chamado de segundo grau, na verdade eu nunca tive dúvida de que curso fazer. Eu sempre quis sim fazer o curso de Direito, nunca tive dúvida, na verdade, mas em paralelo, desde a minha adolescência até hoje, eu sempre mexi com o mundo da computação, com a informática, dava manutenção em hardware, programava também desde a adolescência. Mas, no meu ponto de vista, eu queria trabalhar com pessoas, com gente, e eu queria fazer o curso de Direito. Por isso que eu não fui fazer o curso de Informática. Ainda a minha monografia no curso de Direito, na época, já foi sobre crime de internet. E aí, por isso que hoje eu me identifico, me apresento como advogado em Direito Digital aqui na Amazônia. E aí vem essa conexão com o direito das startups.
até pelo ecossistema de startup que a gente tem aqui no estado do Amazonas, devido a esse mundo do direito digital, eu passei a conhecer esse ecossistema que está conectado muito com o mundo da tecnologia, né? E aí consegui absorver muito o dia a dia desse ecossistema de startups, e aí passei a estudar e a aprender, e toma aí, advogando também como advogado em startups também, e cada vez mais aprendendo, né, porque é muito dinâmico. Tá. E me fala uma coisa, o direito digital que você se interessava, que vinha dessa infância de já mexer com computadores e tal, ele te leva para a startup ou ao inverso? O mundo das startups te apresenta o direito digital? Para mim foi o direito digital que foi para as startups, né? Que eu vim justamente para Manaus para iniciar como advogado, fiz toda uma mudança de vida, organização de vida desde o Marco Civil da Internet, porque quando me formei na graduação e aí logo em seguida já passei na prova da UAB. Na época, eu analisei o mercado, na época era até chamado direito cibernético, nem era direito digital. E olha que eu fiz a minha graduação na UBRA de Canoas, no Rio Grande do Sul, na UBRA Matriz, lá no Rio Grande do Sul, na época. Eu morei lá com os gaúchos, mandar um abraço para eles há alguns anos lá, devido à graduação. Mas mesmo assim eu percebi que era muito incipiente, né, para trabalhar com direito informático, direito cibernético, que era chamado na época. E a partir do Marco Civil da Internet, 2014, eu comecei a analisar o mercado, eu vi, não, agora que há um entendimento mais uniforme, agora sim dá para a gente trabalhar com o direito digital. Então, eu passei a fazer toda uma organização de vida e vim morar em Manaus. E aí passei a conhecer todas as pessoas aqui, comecei a conhecer o que há de tecnologia, as pessoas são da área de tecnologia, e nesse meio veio justamente o mundo das startups também, que aqui em Manaus, na verdade, é muito forte o ecossistema de startups. Legal. O que é uma startup? A gente está falando aí desde o início de startup. O que é uma startup? Qual que é o conceito legal? Assim, o que vem a ser? Para quem vai nos assistir, está nos assistindo, o que é startup? Fala para a gente. Assim, na verdade, essa ideia de startup, ela veio lá do Vale do Silício, lá dos Estados Unidos, onde a junção de duas palavras, né? A palavra start, no sentido de você iniciar algo rápido, você partir, e o up também, que tem essa rapidez também. Então, essa junção dessas duas palavras, você iniciar algo rápido, justamente é a palavra startups. A ideia inicial lá, tem até do Steve Black, que ele tem um livro escrito sobre startup enxuta, onde a startup enxuta é justamente você gerenciar esse negócio, que no caso dele ele demandou no segmento de startups, aí com menos custo, seja financeiro, com menos pessoas, com menos impacto também no meio ambiente. Aí são várias ideias que têm a ver com relação a essa startup enxuta. E ele colocava ali algumas características para você estar no segmento da startup, que era o conceito, que era muito tido antigamente, mas que no ecossistema de startup é muito utilizado, que a startup tem que ser uma empresa inovadora, você tem a característica também da incerteza, porque você começa algo ali de forma rápida, mas você não sabe se aquele negócio vai dar certo, por isso a característica da incerteza. Você também tem que ter a escalabilidade. Imagine, por exemplo, quem faz assinatura do Netflix, ou quem faz assinatura lá do YouTube Família, da Amazon, dessas empresas, uma mensalidade de R$9, de R$40, mas multiplica esse valor por milhões de pessoas no mundo. Quanto isso não dá? Justamente é a escalabilidade que as startups propõem, e de fundo também você tem um produto que é repetitível. Ou seja, você assina igual a outras várias pessoas no mundo que também compraram essas assinaturas, a empresa consegue entregar o mesmo produto de forma repetitiva. Então, essas características seriam a ideia inicial do que seria uma startup na época do ideário do Steve Black, né? Entendi. Legal. A gente pode dizer que a startup tem origem no Vale do Silício ou ela vem antes disso, quando teve a questão da crise lá das empresas.com? Ou pode-se afirmar que, até para a gente dar essa amplitude de onde começa, né? Ela começa no Vale do Silício ou não é isso exatamente?
É porque a questão da crise das empresas.com, ela já é um pouco posterior até o meio ali daquele ambiente do Vale do Silício, e tem inclusive lá, para quem for visitar lá, a questão de turismo lá, tem lá o local lá, que é aquelas empresas que começam na garagem, que é o início da HP. HP, que é produtora, né, de impressora, tem lá o local que é tido como uma das primeiras startups lá dos Estados Unidos, que fica lá na área lá do Vale do Silício, lá, há cerca de 70, 80 anos atrás, que começou na garagem de uma casa lá, que inclusive é local de visitação. Entendi. Tá. E a gente pode definir startup como sendo só empresa de internet? Tem essa vinculação obrigatória ou não? Não, não, não. A startup necessariamente ela não está vinculada à questão da internet, está vinculada à questão de você utilizar a inovação, à questão de você desenvolver a sua empresa ou aquela solução de forma rápida. E daí você tem uma gama de produtos ou serviços que as startups podem oferecer. Como aqui no Brasil, nós temos o iFood, nós temos a 99 Táxi, nós temos algumas fintechs também, como o Nubank também. Eu estou falando esses nomes que são as startups unicórnios, por exemplo, que nós temos no Brasil, né? Inclusive as big techs que nós temos hoje no mundo, como a Google, a Facebook, a Amazon, todas elas no passado já iniciaram como modelo de startups. Hoje em dia não são mais grandes corporações, mas que dentro elas continuam com o espírito de startups. Tá. Quando você fala de espírito de startup, a gente, pelo menos eu, né? Para mim vem a coisa da rapidez. Está muito ligado a essa coisa da rapidez, do imediatismo, de chegar e já surtir resultado rápido. A maturação da startup, ela necessariamente tem essa velocidade, diferente de uma empresa no modelo tradicional, ou não? Ou não tem vínculo direto com a rapidez? Sim, sim, está ligado essa questão da rapidez, por isso que a gente fala de disrupção, o mundo exponencial, isso tudo está ligado realmente com essas empresas, segmentos de startup, buscarem uma solução de forma mais rápida e saber se colocar no mercado. E essas empresas hoje elas continuam com o espírito de startup, não só na sua gestão, mas é porque a exemplo da Kodak, para quem não sabe, a Kodak foi a criadora da fotografia digital. E a Kodak era uma das multinacionais no mundo que é muito forte no mercado de fotografia. E hoje em dia, cadê a Kodak no mercado mundial? Ela não explorou o que ela mesma criou. Então, essas empresas hoje que são as Big Tech, são as grandes empresas dos maiores valuations que nós temos hoje, que são essas empresas que eu falei há pouco, que coletam, né, os nossos dados, justamente elas têm essa percepção se uma outra empresa não está surgindo ali para consumi-la ou para deixá-las no passado. É por isso também que elas têm essa política de comprar outras empresas. A exemplo do Facebook, que comprou o WhatsApp e comprou também posteriormente o Instagram. E aí o Google também já comprou outras várias empresas, como o Waze, o Google comprou, a Microsoft que comprou o LinkedIn. E aí tem outras várias empresas que elas compram justamente que elas estão ali se posicionando e tentando se manter nesse mercado hoje, que é muito rápido, esse mercado que tem a ver com a transformação digital. Tá. Já ficou claro que não são empresas de internet, mas necessariamente ela está linkada à tecnologia, né? Ou a gente imagina startup sem tecnologia, dá para imaginar? É assim, quando a gente pega mesmo a palavra esse tecnologia, no sentido que a tecnologia é um meio para facilitar a vida de nós humanos, então eu posso dizer lá que o indígena que está aqui na nossa Amazônia, o ribeirinho que está lá na zona rural produzindo farinha, ele também tem tecnologia, só que não é tecnologia digital. Com relação especificamente à tecnologia digital, que é que nós estamos aqui conectados, aí vem inteligência artificial, IoT, blockchain, o que acontece? Geralmente essas startups utilizam essas tecnologias porque você tem um custo menor. Justamente há essa aparência de quando você instala algum desses aplicativos ou utiliza alguma dessas empresas, que seria gratuito, que a gente sabe que a gente paga com nossos dados. Mas como você está iniciando ali uma startup, você precisa ter ela enxuta, com o menor custo possível, então acaba você utilizar essa tecnologia, que ela propõe o menor custo possível e também propõe justamente você escalar de forma mais rápida, propõe também você poder amplificar o seu negócio de forma rápida. A internet ela tem esse poder de potencializar o que justamente chega nela, né? Tá? Na verdade, não há obrigatoriedade, mas
o que se expande, as startups que se expandem mais, elas obviamente que utilizam das ferramentas e dos mecanismos de tecnologia, né? Para poder dar essa rapidez. Não é um conceito fechado de que eu só sou startup se eu tiver tecnologia, mas eu só, em tese, seria uma startup de sucesso se eu tiver aliado à tecnologia. Eu acho que é mais ou menos isso, né? É verdade. Não necessariamente não há essa. Esse mundo da startup não é um mundo rígido, tá entendendo? Ele é um mundo ali justamente para maleável, de constante mudança, na verdade. E depende do desenvolvimento de cada empresa, de cada startup, de cada ideia também. Tá, eu estou focando bastante nisso porque, para mim, na minha cabeça, imagino que muita gente que está nos assistindo e vai nos assistir também tinha ideia. Primeiro era de que startup está ligada à internet. E a segunda é de que startup sem tecnologia no coração não existisse. E você está dizendo, na verdade, que não é bem isso. É isso, mas não necessariamente isso. Pelo menos foi o que eu entendi. Me fala uma coisa, o que é startup unicórnio e startup zebra? Qual que é a diferença? Pois é, justamente dessa questão lá do Vale do Silício, onde surge esse mundo das startups, né? Vale até fazer uma contextualização, que eu falei agora das Big Techs, mas eu falei as Big Techs que são oriundas justamente dos Estados Unidos. Mas para quem nos assiste, saber que nós temos hoje Big Techs, não são só dos Estados Unidos, temos as Big Techs também chinesas, como o AliExpress, a Alibaba, o TikTok, o WeChat, que é o equiparado ao nosso WhatsApp aqui da Facebook também, e tem outros vários Big Techs que estão aí no mercado internacional, que também são de outros países, que não são só americanos, e que estão aí dominando o mercado internacional. Com relação a esse unicórnio, como a gente sabe que unicórnio não existe, né? Com o desenvolvimento das startups, se criou-se justamente quando a startup chega ao valuation de 1 bilhão, B de bola, 1 bilhão de dólares, então ela passa a ser chamada que é uma startup unicórnio. E aqui no Brasil, especificamente, a nossa primeira startup unicórnio justamente foi a 99 Táxi. A nossa primeira startup unicórnio. Nós já temos várias startups aqui no Brasil, como a Nubank, o iFood, a Hotmart, né, que é aquela de curso, a Loft, Madeira, Baxi, a Stone também, que tem aquela máquina de cartão, e há outras aí que está quase para chegar como um unicórnio, isso eu estou citando só aqui no Brasil. Então, justamente essas startups unicórnio, o foco dela justamente é o crescimento da empresa, a escalabilidade, o negócio e ter retorno financeiro, que os acionistas e sócios estão buscando em crescer e ter retorno financeiro, ou seja, é número, é o startup unicórnio. Em contrapartida, surgiu, inclusive no próprio Estados Unidos também, um outro olhar através de duas mulheres, a Aileen Lee e a Mara Zepeta, justamente que elas chamam que são as startups zebras. Que as startups zebras, necessariamente, elas não estão preocupadas com esse valor financeiro, com esse número. Elas estão preocupadas em resolver algum assunto que tem a ver com empreendedorismo social, ambiental, com outros propósitos. Você administra com o mesmo ideal, com o mesmo espírito de uma startup, mas não que o objetivo dela seja chegar a 1 bilhão de dólares. Mas sim buscar soluções sociais, de sustentabilidade e prosperidade. A gente pode dizer, então, que as zebras teriam uma correlação com uma ONG, com uma ONG, é isso? Pode ser também. Eu posso fazer um comparativo. Eu posso administrar uma associação sem fins lucrativos aqui no Brasil, que pode virar uma OSCIP, né, que são as OSCIP aqui no Brasil, que são as chamadas ONG, né? Eu posso administrar justamente como uma startup mesmo, nesse segmento do olhar das startups zebras. Legal. O Anderson Germano, que está nos acompanhando aí, que faz parte de uma corporação mundial aí fortíssima na área de tecnologia, tentou me ajudar. Tecnologia é o meio, acelerador para qualquer desenvolvimento de produto, é a solução. Abraço, Anderson. Isso mesmo. Legal. Vamos lá. Vamos falar um pouco do ecossistema de startups. O que é o ecossistema de startup? Como é que ele está posicionado? Vamos falar um pouco disso, acho que é interessante. O que acontece? Eu já falei, inclusive, algumas vezes aqui no início dessa nossa conversa sobre a palavra ecossistema, né? Porque quando a gente caminha no mundo das startups, a gente brinca que há um dialeto próprio, que a gente chama que é o startupês, há um glossário próprio da linguagem de quem flutua nesse mundo das startups.
E há também essa ideia de ecossistema, que é a palavra ecossistema trazida lá da biologia, onde você tem que ter um meio equilibrado, colaborativo, compartilhado. Essa ideia, claro, surgiu também lá no Vale do Silício dos Estados Unidos e foi passando para outros locais pelo mundo com a qual desenvolve o segmento de startups. Aqui em Manaus, especificamente, a gente possui a comunidade que é chamada Jaraqui Valley. Essa comunidade, justamente, ela há anos encampou o nosso ecossistema de startup. É uma união justamente de pessoas que fazem parte também do ecossistema de startup. Por quê? Porque justamente essas comunidades, como eu estou falando, que aqui em Manaus é o Jaraqui Valley, ela está ligada à cidade. Então, lá no Nordeste, Recife, a gente tem o Rapadura Valley, em Belém a gente tem o Açaí Valley, em Macapá a gente tem o Tucuju Valley, em Porto Velho a gente tem o Tambaqui Valley, e aqui no interior do Amazonas, que é o município de Quari, a gente ajudou a criar o ecossistema lá da cidade, que é justamente o Jurupari Valley. Mas essa ideia de ecossistema de startups, ela tem alguns requisitos. Por exemplo, você tem que ter talento. Ou seja, quem são os talentos? Somos nós, pessoas que estão ali fazendo e produzindo em todas as áreas do segmento da sociedade, de conhecimento que são necessários para desenvolver o ecossistema de startup. Você precisa também ter densidade. Densidade é cada vez mais você crescer o ecossistema, você ter ali locais, ambientes para você desenvolver esse ecossistema de startup, você ter labs. É por isso que aqui em Manaus tem o Sebrae Lab, que é o espaço de inovação do próprio Sebrae. A gente tem o Ocean, a gente tem esses espaços de inovações aqui em Manaus, justamente focado em empresas do segmento de startup. Algumas também estão dentro de instituições de ensino, como o IFAM, e a gente tem lá, por exemplo, lá no Nordeste, o Porto Digital, a gente tem lá em Florianópolis, as SAPs também, que são esses locais, esses ambientes de densidade de startups. Há também outro aspecto que é a cultura, para que essa cidade comece a ter essa cultura e de startup e comece assim a entender e a consumir. Por isso que eu falo que aqui, especificamente na região norte, esse ecossistema de startup, no momento, ele é mais desenvolvido aqui na cidade de Manaus. Eu costumo dizer que em seguida vem a cidade de Belém. Você precisa também ter no ecossistema de startup capital, ou seja, recurso, investimento, justamente para impulsionar o desenvolvimento dessas startups. Porque a grande maioria, quando inicia, ela não tem muito recurso econômico. Então, a gente precisa de capital de investimento para impulsionar essas startups. E você precisa também de ter regulação. Aí entra o nosso mundo do jurídico, nosso mundo da advocacia, que a regulação justamente são a parte legal, a legislação, que você precisa dar essa regulação para o mundo das startups. Ou seja, são esses 5 requisitos, talento, densidade, cultura, capital e regulamento, que compõem justamente o ecossistema de startups. Tá, entendi. Pelo que eu entendi do que você explicou de maneira bastante clara, esse ecossistema ele se diferencia, por exemplo, nas regiões que você citou, do que em São Paulo. A gente poderia dizer que o ecossistema para startup em São Paulo não está tão evoluído como nos locais onde você mencionou? Dá para fazer esse paralelo? Não, assim, depende do meu ponto de vista, da peculiaridade de cada região. Com relação à cidade de São Paulo, eu já estive visitando lá o prédio do Cubo, que é o prédio do Itaú, que é justamente um prédio justamente para inovação, para as startups. Eu visitei lá o Inovabra, que é o prédio do Bradesco também, que é um prédio focado nisso. Há também a sala do Facebook, lá na Avenida Paulista, há a sala do Google também, há vários espaços de inovação em São Paulo. É sim muito, muito desenvolvido o ecossistema de startups em São Paulo. Inclusive, a gente costuma dizer que só, por exemplo, dentro do prédio lá do Inovabra, do Bradesco, tem muito mais startups e muito mais recurso girando lá do que, por exemplo, o que está acontecendo aqui na região norte como um todo. Por exemplo, só para você ter uma comparação. Pode falar. Pois é, e assim também há esses outros espaços também de startup de outras cidades também, como eu já falei, que é referência ao Porto Digital lá no Nordeste, e o espaço do SAPS também, que fica lá em Florianópolis. São as referências no Brasil com relação ao ecossistema de startup. Mas a gente tem também outras cidades também com outras iniciativas, e outras também estão buscando se desenvolver
e se posicionar no mercado, nesse sentido de inovação, de tecnologia, e vem as startups nesse pool, podemos assim dizer, também. Tá. A Fernanda está dizendo que o InovaBrá é muito legal, que ela já foi lá. Que bom, bom saber disso. Na sua fala, você puxou o gancho da questão dos recursos financeiros e investimentos. Há recursos financeiros e investimentos para startups no Brasil? Como é que está esse mercado hoje, Aldo? Assim, recentemente saiu uma informação que só esse ano agora de 2001 já foi investido cerca de 31 bilhões de reais no segmento de startups no Brasil. Justamente é uma informação da Associação Brasileira de Venture Capital e também pela consultoria da KPMG. Isso só nesses 9 meses que nós temos agora do ano de 2021. Ou seja, para você perceber o quanto o segmento de startups cresceu no Brasil como um todo, o quanto de dinheiro está circulando nesse meio, o quanto de investimento nesse segmento de startup hoje no Brasil. E quando a gente fala em investimento de startups, aí vem de várias frentes. Você pode investir já em startups que já estão na Bolsa de Valores, como você pode investir numa startup que está iniciando agora, você está ali com a minha ideia inicial. A grande maioria das pessoas tira o recurso seu, do seu bolso, que a gente fala que é o bootstrap, né? Você tira do seu bolso ou de algum familiar lhe ajuda ali, ou vem ali o investidor semente, o investidor anjo também, que acredita ali naquela sua fase inicial e aporta um recurso também, e aí você vai avançando e vai desenvolvendo. E há vários segmentos desses investidores no Brasil e vários locais. Eu até cito aqui o Anjos do Brasil, que tem um site aí, vocês podem pesquisar mais informações sobre ele. Também a Bossa Nova Investimento também, mandar um abraço ao nosso amigo o João Cap também, que é o CEO da Bossa Nova também, que é uma empresa de investimento e negócios inovador, que é daqui do Brasil, mas ela é uma das maiores da América Latina, justamente que ela impulsiona e investe nas startups aqui no Brasil. E há também esses investimentos da iniciativa privada, mas há também investimentos que vêm através de obrigações legais, como a lei de informática, inclusive das 2 leis de informática que nós temos no Brasil, que a gente brinca que a gente tem a lei de informática lá do Brasil e a gente tem uma outra lei de informática que é própria da nossa Zona Franca aqui de Manaus, que ela justamente regula toda a Amazônia Ocidental. E essas 2 leis de informática, há recurso direcionado para pesquisa e desenvolvimento e também para as startups. Então, há recurso também público voltado ao segmento de startup, há recursos particulares também voltado para startups no Brasil como um todo. Tá. Tira uma dúvida minha. O que é investimento anjo? Pois é. O investimento anjo, inclusive, é muito boa essa pergunta, que agora o marco legal das startups, ela passou a regulamentar e até, de certa forma, tentar conceituar e definir o que é o investidor anjo. E justamente pode ser tanto nós, pessoas físicas, como alguma pessoa jurídica, mas na sua grande maioria são pessoas físicas que você aporta financeiramente ali o seu recurso, você investe ali naquela startup. Como o próprio nome já está dizendo, o anjo, né? Porque aquela startup está numa fase inicial, a grande característica dela é da incerteza, você não sabe se vai dar certo, se ela vai avançar, mas que você chega ali como um anjo ali e você investe para que justamente ela consiga crescer no mercado. E algumas características do investidor anjo, que necessariamente ele não é um sócio da startup, ou seja, caso essa empresa, quanto startup, ela tenha posteriormente alguma condenação, alguma má gestão, o investidor anjo não vai ser responsabilizado por essa má gestão, porque ele não é sócio e nem também ele tem qualquer direito a gerenciar ou até qualquer voto na administração da empresa. Ou seja, ele não responde ali pelas obrigações da empresa. Mas ele investe ali, claro, assina um contrato lá com a startup, lá com as pessoas que compõem as startups, que são os founders, que são os fundadores das startups, né? E lá tem as cláusulas de previsão de quando você vai começar a ter retorno financeiro, o prazo, quais são as formas, ou se esse retorno vai ser todo financeiro, ou se futuramente você vai passar a ter uma porcentagem dessa startup, que a gente chama de equity,
você vai ter uma porcentagem desse equity do valor da startup. Aí depende de cada conversa, de cada acerto entre o investidor anjo, que pode ser tanto pessoa física ou alguma pessoa jurídica, e a startup investida. Legal. Tá. Vamos entrar um pouco na questão da legislação. Qual a definição legislativa no Brasil das startups? Pois a primeira definição, justamente, ela alterou lá a Lei Complementar 123, que é da micro e pequena empresa, ainda no passado, quando não foi necessariamente uma definição, mas foi a primeira vez que a gente viu alguma legislação de cunho nacional, federal, a qual tentava regular algum assunto que tinha a ver com o diário das startups, que foi justamente a Lei Complementar 155, que ela alterou o artigo 61 lá da Lei Complementar 123, que é a Lei Complementar da Micro e Pequenas Empresas. E justamente nessa época ela regulava já e falava sobre investidor anjo. Em seguida, aí sim veio a Lei Complementar 167, que também alterou, acrescentou o artigo 65A na mesma lei da micro e pequena empresa. E sim, e nessa Lei Complementar 167, no meu ponto de vista, é a primeira lei que conceitua no Brasil o que é startup. Mas o que é interessante é que nessa conceituação, ela não tem nenhuma daquelas características que eu falei do início, de certeza, escalabilidade, ela não cita nenhuma dessas palavras. Essas palavras nós utilizamos no ecossistema de startups. Justamente ele conceituava lá como ser uma empresa inovadora, onde você procura justamente desenvolver algo de forma incremental. O que é forma incremental para a lei? Você pegar algo que existe e melhorar. Você incrementar, melhorar. Ou então de forma disruptiva, que é você criar algo inédito, que ainda não existe, você criar algo inédito. Ele chama esse aspecto de ser disruptivo e incremental. E aí, mais recente, claro, nosso marco legal das startups, que é a Lei Complementar 182, que ela é agora do mês de junho desse ano de 2021. Inclusive, ela veio alterando essas outras leis complementares que eu falei anteriormente, inclusive a lei da micro e pequena empresa também. E aí, agora ela vem conceituar o marco legal das startups, né, a Lei Complementar 182, conceituar o que é startup no Brasil, onde ela coloca ali um limite financeiro, podemos assim dizer, ou seja, que são empresas com receita bruta de até 16 milhões de reais, levando sempre o ano calendário base do ano anterior, ou você faz uma média ali com relação aos meses também, porventura, vamos dizer que a sua empresa surgiu lá no meio do ano. Você não vai ter o ano inteiro, né? Você também tem que ter até 10 anos de constituição de inscrição quanto CNPJ, para você ser uma startup. O que eu quero dizer? Hoje eu tenho minha empresa, meu CNPJ aberto, e eu quero me adequar à lei, então eu vou me autodeclarar como startup. Você tem que verificar se o seu CNPJ já possui mais de 10 anos, senão você não pode se autodeclarar startup. Eu já falei autodeclarar porque justamente a lei fala isso, você se autodeclarar na sua constituição social que você é uma startup. Então, as empresas que já existem, você tem que fazer essa alteração contratual, você se autodeclarando que é uma startup, e as startups que estão iniciando hoje já colocar na sua constituição social que você autodeclara sendo uma startup. Aqui eu deixo uma crítica, na verdade, porque, inclusive, eu pesquisei o ato de constituição da Jus Brasil, que nós utilizamos muito no mercado jurídico, é uma das Lautechs mais famosas, se não for uma das primeiras do Brasil, que tem na base lá na Bahia, já recebeu vários milhões de investimento, até de mercado internacional, a Jus Brasil. E, se eu não me engano, o ato de constituição dela ali por 2016, 2017. Melhor dizendo, 2006, 2007, melhor dizendo. Ou seja, hoje ela teria mais de 10 anos, então ela não poderia se autodeclarar uma startup, o que seria algo estranho, né? Não poderia se beneficiar da lei. Então, eu deixo a minha crítica com relação a essa limitação de tempo, mas também, como a gente tem essa ideia da inovação, de transformação digital, onde a gente fica estudando, pesquisando e também nesse ambiente de inovação, o que eu deixo aqui é uma sugestão de criar dentro das empresas, que a gente chama de spin-off, que é justamente spin-off, você criar um outro CNPJ, um outro formato para um outro produto, outro serviço, mas acaba sendo administrado por você,
e aí você registra a sua spin-off como uma startup, mas claro que fica ligado ali a você. E também as startups hoje elas têm a possibilidade de se enquadrar no Simples Nacional, inclusive a lei complementar criou o que ele chama de Inova Simples, né? Pode se enquadrar como Inova Simples aqui no Brasil. Esses são os contornos que eu posso dizer assim, legislativos, que ele dado que realmente que seria uma startup, né? Só finalizando essa resposta, com relação ao ato constitutivo que eu falo para se autodeclarar, não precisa ninguém, a partir de amanhã, sair correndo para fazer essa alteração, porque a gente ainda está aguardando as orientações da Receita Federal de como isso vai se proceder. Que até o momento eu desconheço que a Receita Federal já baixou algum tipo de normativa, como vai se proceder isso no dia a dia. A exemplo da Lei Complementar 167, que eu falei anteriormente, que ela já regulava ali o conceito das startups e autorizava que você poderia abrir e fechar e fazer alteração contratual das startups no mesmo dia, utilizando o sistema da rede SIM. Mas, na verdade, isso nunca foi utilizado, porque até hoje a Receita Federal não regulamentou essa Lei Complementar 167. E, da mesma forma, nós estamos esperando a regulamentação já para a Lei Complementar 182, nosso marco legal das startups. E quando a gente fala marco legal das startups, vale dizer que nosso Instituto das Startups, podemos assim dizer, ele não inicia e não termina no marco legal das startups. Ele é muito maior do que o marco legal das startups e há anos a gente já vem fazendo startups no Brasil. Ah, legal. E a gente pode identificar mais benefícios do marco legal das startups? Sim, porque justamente ele conceitua justamente o que ele define, ele dá o contorno do que é realmente uma startup. Até, por exemplo, você quer investir, o órgão público quer contratar uma startup, ou então você quer dar algum incentivo a algum município de ISS ou IPTU, mas realmente o que é startup juridicamente para você diferenciar das demais empresas? Então precisava assim, desse contorno legal no Brasil como um todo. Enquanto não sair esse contorno, essa definição do governo federal, alguns municípios pelo Brasil, alguns estados também criaram algumas leis estaduais e municipais de apoio e incentivo às startups, dando ali algumas conceituações e dando até incentivos fiscais, cada um dentro da sua competência. O estado de ICMS e prefeitura, isenção de PTU e até isenção de ISS até 10%. Há exemplo que nós temos essas legislações tanto aqui no estado do Amazonas como na prefeitura de Manaus, e também na prefeitura de Quari, que é o interior do Amazonas, qual eu falei que tem a comunidade Jurupari Valley. E aqui em Manaus se criou uma área que é justamente chamada de Polo Digital, que é a área central da cidade de Manaus, onde justamente as startups que se instalarem nessa área justamente vai se beneficiar desses incentivos. Além desses aspectos de poder ter incentivos também, há justamente essa regulação da questão do investidor, especificamente do investidor anjo, que ele fica justamente totalmente desconstituído de qualquer possível penalidade que essa empresa, a startup, possa ter, como eu já falei inicialmente, né? Ele é apenas investidor, além de criar uma modalidade que chama também de sandbox regulatório. E a parte final do marco legal das startups, houve uma preocupação muito grande em direcionar para que o Estado possa comprar das startups. Estado em todo sentido, seja União, Estado, município, em todos os três poderes. Poder aí as contas públicas, compras públicas, poder comprar das startups e também aí como se proceder no meio também do processo licitatório. As startups poderem sim participar de uma licitação igualdade de condições a alguma outra empresa. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Então, não tem nenhum impedimento, pelo contrário. A gente tem até essa questão do incentivo da participação das startups em licitações, né? A gente não tem nenhuma vedação legal para que quem tem uma startup participe de processo licitatório. Não. O marco legal da startup, justamente, ele autoriza, ele dá uma série de regulações, agora a Lei Complementar 82, justamente para a administração pública, do modo geral, poder contratar, seja as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, mas que são autodeclaradas como startups. Ele até fala, seja ali ela isoladamente ou até em consórcio.
Mas por que isso? Você vai perguntar. Porque, de repente, eu posso abrir ali uma licitação para contratar startup para resolver algum assunto ali da minha administração pública, seja um assunto interno ou para melhorar algum serviço para a população, né? Por que ele fala pessoa física e pessoa jurídica? Porque quando a gente inicia uma startup, a gente inicia a startup quanto pessoa física. São uma reunião de pessoas, a gente começa a desenvolver ali aquela ideia, começa a desenvolver ali o produto, a prototipar. A gente tem o MVP, que é o produto mínimo viável. A gente vai lapidando, a gente vai tendo a experiência do usuário, que são os consumidores, a gente começa a vender. E eu costumo dizer que a partir daí que você começa a vender, você começa a perceber que sim, aquele seu produto e serviço é viável economicamente e há mercado, aí sim você vai pensar nessa burocracia do Estado, de ter CNPJ, contrato social e etc. Antes disso, devido à incerteza, que você não sabe se vai dar certo ou não, é melhor não ter essa burocracia. Por isso, essa abertura da própria administração poder contratar tanto pessoa física ou jurídica, mas que ambos estão desenvolvendo aí startups. E vamos que nesse mesmo certame da licitação apareça 2 ou 3 ali startups com ideias maravilhosas, a administração pública perceba que todas as 3 são necessárias para desenvolver o que ela quer. Por isso a ideia dela contratar as 3 em consórcio, para desenvolver ali o que a administração pública precisa, ou de forma isolada, ela dá essa autorização. E da próprio marco legal das startups, ele ainda cria o que ele chama de uma modalidade especial, justamente de licitação, para poder ser justamente essas licitações direcionadas para as startups. Tá, legal. Essa reunião de pessoas que começa lá com uma ideia, que não sabe se vai dar certo ou não, qual que é a preocupação que quem está nos assistindo, quem vai nos assistir e tem ideias e vai colocar isso para girar com relação à propriedade industrial, com relação à preservação do seu segredo, do seu negócio? Qual que é a dica que você dá nesse sentido? Porque eu tenho lá uma ideia maravilhosa que eu vou tentar transformá-la num negócio e com o objetivo de receber investimento depois e tentar reproduzir a ideia da HP que começou na garagem. Vamos lá, esse é o conceito em si que eu quero passar para você. Que dica que você dá para quem está nos assistindo? Como é que protege essa ideia? Assim, para quem está ali na fase inicial, vamos lá, como é que a gente pode começar uma startup? Geralmente a gente fala no ecossistema que você tem um problema, o ser humano é cheio de problema, está toda hora reclamando de várias coisas, entendeu? Então, de cada reclamação dessa sua da vida, de problema, você em seguida pensar em ter um insight de solução. Ser positivo, buscar uma solução, que de repente, mesmo problema que você está tendo, outras várias pessoas estão tendo. Então, você busca aquela solução e essa solução pode ser um produto ou serviço. Então, você passa a desenvolver. Como necessariamente você não tem muito recurso, você está só, aí que você traz outras pessoas para desenvolver essa ideia junto com você, porque você não tem uma gama de conhecimento. De repente, eu sou da área de TI, mas eu preciso de alguém do marketing, eu preciso de alguém de negócio, de business, de gestão para trazer, eu preciso de alguém do jurídico, então eu pego cada profissional de alguma área que tem a ver com o meu negócio. Eu falo que tem a ver com o meu negócio, porque se meu negócio for algo do meio ambiente, tem que ter alguém do meio ambiente, se for algo da saúde, tem alguém da saúde. Se for uma fintech, alguém que entenda do mercado financeiro, de Banco Central. E então você reúne, e o que a gente orienta, que você assine o primeiro contrato com essas pessoas, todas são pessoas físicas, que é o memorando de entendimento, que é o MOU, esse contrato entre eles. Justamente para que futuramente não haja nenhum tipo de divergência. E dentro desse contrato você já coloca quem trouxe a ideia, qual é a porcentagem de cada uma dessas pessoas que estão ali no início da sua startup, quem são os fundadores, quem são os sócios. Você já coloca todas essas cláusulas dentro do memorando de entendimento. E esse memorando, que é esse contrato inicial, ele fica valendo entre vocês, entre as partes. E também há o que a gente chama que é o acordo de confidencialidade, que é o NDA, o NDA, pode assim dizer, que você também assina entre essas pessoas, justamente que elas afirmam então a sua declaração, que elas justamente guardam aquele segredo que foi a sua preocupação, seja industrial ou de direito autoral, ali daquela ideia que fica só entre eles. Por mais que a startup saia da startup posteriormente,
Mas justamente você pode estipular ali um prazo, pode estipular condições que mesmo que essa pessoa saia da empresa, ela não pode falar para terceiros sobre o segredo daquela startup inicial e nem pode também desenvolver uma outra empresa, uma outra startup com a mesma ideia, com o mesmo produto ou com o mesmo serviço. Senão há uma certa penalidade, podemos assim dizer. Esses seriam basicamente os documentos ali iniciais para você assinar quanto você está iniciando as startups só como pessoa física. Perfeito, tá. Fala uma coisa, qual a relação da LGPD com as startups? Pois é, isso aí é interessante. Eu estava até analisando outro dia, porque a própria LGPD, ela cita a palavra startup lá no artigo 55J, que é o mesmo artigo a qual ela autoriza a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a criar aquele procedimento simplificado para micro e pequena empresa e para as startups. Então, nesse aspecto, está lá no 55J, expressa a palavra startups. Então, justamente, esse procedimento simplificado, nós estamos aguardando a ANPD editar. Mês passado, a ANPD ela fez uma audiência pública com todo o Brasil, justamente já para discutir a minuta da resolução para regulamentar esse dispositivo, a qual ela vai criar esse procedimento simplificado, a qual ela chamou justamente de regulamento, né, de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pequeno porte. E quem são esses agentes de tratamento de pequeno porte? Justamente a micro, pequena empresa, o MEI, as startups, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, aí vem associação, fundações, ou seja, as startups justamente está conectado por esse aspecto. Mas eu ainda acrescento algo mais. Como no conceituação de startup, tanto do ecossistema que eu falei de certeza, de inovação, de tecnologia, como também quando há essa ideia de inovação também, quando a gente vê o conceito de startup, tanto no marco legal das startups, está lá como fundamento da LGPD, lá no artigo 2º, justamente desenvolver a inovação no Brasil. Então, vejo que a startup, inclusive, faz parte de um dos fundamentos da própria LGPD, onde ela propõe justamente trazer inovação para o Brasil, o desenvolvimento tecnológico, a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico. São todos ali fundamentos do artigo 2º da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as startups estão contribuindo para esse aspecto que é o fundamento da LGPD. E quando a gente fala em inovação, utilizando a mesma ideia que a gente tem na Lei Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação. É inovação a qual você vai ter um retorno financeiro. Você vai botar um produto, um serviço no mercado, ele vai ter um retorno financeiro. Porque a inovação é diferente de invenção, que é diferente de descoberta, certo? O Alberto Santos Dumont inventou o avião, mas quem explora economicamente não foi o Alberto Santos Dumont, ele inovou, ele inventou, melhor dizendo. Quem explora é a Boeing, são outras empresas que estão explorando como inovação e estão no mercado economicamente. O Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ele descobriu, ok, legal, mas ele não explorou no sentido que a gente está falando hoje, de empresa. Então, quando a gente fala inovação, é nesse sentido de explorar economicamente. Legal, entendi. Me fala uma coisa, como é que a empresa tradicional pode se relacionar com uma startup e participar desse momento de transformação digital? Dá para ter essa relação? Sim, até porque uma empresa tradicional, independente do tamanho dela ou da cidade onde ela esteja, porque a gente há algumas empresas tradicionais que, por exemplo, estão em todo o mercado nacional brasileiro. A gente tem algumas empresas tradicionais que são muito fortes, às vezes numa cidade, apenas em um estado, em uma região. Independente do segmento dela, do tamanho dela, onde ela esteja, ela pode sim contratar startup para ali oferecer um serviço melhor para aquela startup, para aquela empresa tradicional. E também a própria empresa tradicional, ela pode ali implementar o espírito de startup, como eu estou falando, que é um pouco do que nós conversamos aqui desde o começo, algo rápido, inovador, de certeza, trazer tecnologias para dentro da sua empresa, e aí a gente conecta com a ideia de transformação digital que está acontecendo hoje no mundo todo. Inclusive, há já
algumas empresas nos Estados Unidos, me fugiu agora o nome delas, que eram empresas tradicionais nos Estados Unidos, que não foram para o mundo online e elas fecharam. Então, a pergunta para você que não foi para o mundo online, quando vai ser o dia que você vai fechar? Porque se você não está no mundo online, você hoje não está mais no mercado. Outro dia, até eu mesmo me deparei numa cidade que eu estava e o carro que eu estava dirigindo furou o pneu e foi meio aí impossível, que eu fui logo lá no buscador, onde é que tem um borracheiro mais próximo. Para você ver que até o borracheiro eu fui procurar na internet. Que já é o nosso costume. E assim, outros vários produtos e serviços, nós consumidores hoje 4.0, aí vem a ideia do marketing 4.0 do Felipe Kotler, né? Justamente a gente está procurando, a gente se empoderou, a gente se informa, a gente pesquisa antes de comprar um produto e serviço. Ou seja, não é muito fácil você ter um Dot 3, um Dot 4, uma Alexa em casa e apenas através de voz você fazer o pedido e pedido confirme, chega na sua casa, sem esforço nenhum, apenas verbal, que se é possível através da Alexa Dot 4, não estou aqui fazendo propaganda da marca, mas se acontece, aí daí a facilidade. E temos alguns exemplos aqui no Brasil, como o próprio Magazine Luiza, que hoje é um dos exemplos maiores no Brasil de transformação digital, que se adaptou e hoje consome esse mundo das startups, aí o Magazine Luiza. E até incentivando vários segmentos de startup hoje no Brasil. Hoje o Magazine Luiza já é até um marketplace. Como você está começando aí o seu negócio, a sua empresa, você pode colocar lá no site do Magazine Luiza para vender, assim como tem outros vários aí, como o Mercado Livre, outros vários marketplaces que nós temos aí no Brasil especificamente. É verdade, Fernando está dizendo que o Magalu é demais. É verdade. Tem que fazer propaganda, né? Vamos falar lá com a Luísa Trajano. Cara, como passa rápido, já estamos quase chegando ao final. Vamos lá. O que eu queria te perguntar que eu esqueci. Eu tinha anotado uma coisa importante para te perguntar, mas vamos lá que eu já descubro aqui de maneira bem rápida. Me fala uma coisa, cara. Que dica que você daria para quem quer começar uma startup? Justamente, como eu falei há pouco, né? Ter essa percepção do que está faltando na sociedade, está entendendo, no nosso dia a dia. Não quer dizer que hoje a forma que a gente vive, que a gente consome, a nossa cultura, os produtos que nós temos hoje, que nós nascemos e crescemos, estão utilizando até hoje, que seja a melhor forma. Então é você perceber isso e propor-se mudança, seja de forma incremental ou até inédita, disruptiva, como o próprio determina a lei do marco legal o marco legal das startups, né, que é a lei complementar lá 163, dava essa conceituação a qual eu falei. E também, como eu falei, você perceber que toda hora as pessoas estão reclamando, estão com problemas, estão com dificuldade, como você solucionar tudo isso, e aí você vai ter as suas ideias, seus insights, e transformar isso em produto, serviço. Na sua cidade, procure locais, ambiente, procure o ecossistema de startup. Se não tem, vamos desenvolver aí na sua cidade. Se já tiver, melhor ainda. Lá tem várias pessoas que, com certeza, que nesse ambiente de startup há essas palavras que na prática são colocadas assim, como direcionador, que é um meio horizontal, ou meio compartilhado, colaborativo. Então, se você for atrás, justamente vai ter pessoas que vão lhe auxiliar, vão lhe ajudar justamente a desenvolver essa sua ideia e serviço. E há vários também aí, você pode aí formar o seu pitch, que é justamente a sua apresentação, a qual você vai ter que fazer ali para o investidor, seja na sua cidade ou no Brasil. Há vários programas aí nacional, como exemplo o Shark Tank e outros vários que nós podemos buscar aí no Brasil, que justamente são de investimento. Há também o outro que é a empresa que é a Darwin também, que desenvolve várias startups no Brasil. É muita coisa que há com relação do segmento de startups, está entendendo? O que eu falo para você que está nos assistindo, venha para o segmento de startup, ajudar a desenvolver, participar, porque está acontecendo muita coisa. Como eu falei, até o momento foi só 33 bilhões de reais investidos só esse ano no segmento de startup no Brasil, só isso. Perfeito. Eu lembrei que eu queria te perguntar.
Quando a gente está no mundo das startups, como é que fica a questão da relação de contratação de mão de obra? A startup tem algum privilégio ou ela tem que respeitar a questão da contratação modelo CLT? A gente não tem ainda na legislação nada que proteja a relação de mão de obra, de contratação de mão de obra das startups. É isso? Ou tem algum modelo diferenciado? Era isso que eu queria te perguntar e lembrei. Não, no modo geral, sim, segue a legislação trabalhista, a famosa CLT, na contratação do modo geral. Mas o que há aí de saída é justamente para quem está ali na startup, na fase inicial, que você não tem recurso para contratar e pagar maravilhosos salários, é justamente o que a gente chama de contrato de veste. Você fazer um contrato de veste ali com alguma pessoa de alguma área que você está precisando daquele conhecimento, daquele profissional, justamente para alavancar a sua startup. Você chama ela, conversa, olha, a nossa startup é isso, a gente vai fazer um contrato de veste com você, porque a gente não tem aporte para pagar o seu salário. Então você contrata ela e aí fica esse acordo, esse contrato de veste, onde ela pode receber um salário bem baixo, se comparado ao valor de mercado, onde ela estaria, ou você pode ali dar uma porcentagem, ali, um equity da sua startup para ela. Mas aí também você coloca o que a gente chama de cláusula de performance, onde você coloca alguns critérios que, conforme o tempo ela vai produzindo, ela vai performando, aí sim ela vai passando a ter direito a essa porcentagem a qual você definiu com ela. Esse seria o contrato de veste. E pessoas que procuraram a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho reconheceu o contrato de veste que não tinha nenhum tipo de vínculo empregatício. Perfeito. Esse contrato de veste, na verdade, é você possibilitar que esse profissional que vai trabalhar com você, ele vá ganhando pedaços da sua empresa ao longo do tempo, como uma forma de remuneração. Isso descaracterizaria aquela regulação da CLT. É mais ou menos isso, de uma maneira um pouco mais simplificada. Cara, eu queria te agradecer demais, dizer que realmente eu já tinha te acompanhado nos congressos, a gente participou de congresso junto, e realmente eu sabia que seria uma aula, porque impressiona o quanto você sabe da matéria, né? Eu jogo a pergunta no meio e volto, esqueço, faço no meio do teu raciocínio e nada te abala. Então, queria te parabenizar por isso, dizer que foi uma alegria, um privilégio. Eu estava me lembrando de uma frase, talvez eu não saiba falar ela exatamente como ela é, mas eu queria trazer o conceito dessa coisa da inovação e de quanto a gente não precisa ter medo da inovação, né? Eu acho que quem falou essa frase foi o Mário Henrique Simonsen, que ele falou o seguinte: se os governos do século XIX tivessem protegido os fabricantes de velas quando surgiram as empresas de lâmpadas, o que seria de nós, né? Que é mais ou menos isso. Se os governos do século XIX tivessem criado políticas para proteger os fabricantes de vela com a chegada da indústria da lâmpada incandescente, o que seria de nós, né? Que é mais ou menos isso, né? Não se preocupar com o que está vindo de inovação e que você vai perder o mercado, mas se aproveitar disso, né? Eu acho que você podia falar um pouco disso para a gente finalizar e aí deixar a sua mensagem final. Precisa ter medo da inovação, da tecnologia. O Uber vai acabar com o táxi, e o iFood vai acabar com o restaurante. Tem muito dessa coisa do medo, né? E você que é desse mercado, que vive isso, que é desse mundo da tecnologia, fala um pouco disso para a gente finalizar e eu te dou a palavra para o seu comentário final. Então, rapidamente, é como eu falei, né? As empresas, e não só empresas, profissionais liberais, todos nós, seres humanos, nós temos que estar conectados com essa transformação digital que está acontecendo hoje. E participar dela, estar na vida online, justamente desenvolver startups, inovar, tecnologia, seja ela digital ou não, desenvolver e olhar para o futuro. Alguns pontos que vão ficar para trás na história da humanidade, isso está na história da humanidade, algumas formas, algumas culturas, alguns produtos que ficaram realmente para trás. Isso faz parte da evolução. Mas outros postos de trabalho, outras formas de viver vão surgindo também.
Então, necessariamente, não é que as pessoas vão ficar aí desempregadas por conta da tecnologia. O desemprego já existe há muito tempo, há muitos anos. Não é a tecnologia, a inteligência artificial que vai ser causadora disso. É cada pessoa perceber e justamente estudar, se conectar, se posicionar no mercado. Inclusive nós, quando advogados, quando profissionais liberais, a gente tem que estar se reinventando, estudando, se atualizando, se também fica para trás. Isso em qualquer área de segmento hoje de atuação. Eu costumo dizer, recentemente eu tive uma conversa com jovens que vão fazer aí o Enem no próximo ano, e eu falava, porque eles têm sempre aquela preocupação ali com relação do que fazer, escolher o curso. Eu digo, olha, não fique pensando que você tem que escolher esse curso e é ele para o resto da vida. Isso não é mais assim. Se prepare que para a sua vida você vai ter várias profissões, você vai ter que desenvolver várias habilidades, você vai obter várias mudanças, porque o mundo daqui para frente hoje é assim, não é mais como era na época dos nossos avós, dos nossos pais. E você fala aí da lâmpada, da energia elétrica, hoje está aqui agora o mundo investindo na energia elétrica, seja ela limpa ou não, o carro elétrico que está avançando no mundo todo, e o carro a combustão, consequentemente, vai ficar para trás, mas justamente as montadoras já estão substituindo por carro elétrico. É um exemplo que nós estamos falando aqui. Todos nós estamos conectados, estudando, atualizando, enfrentar, consumir essas tecnologias, inovação e participar da transformação digital. Perfeito. Queria te agradecer bastante. Semana que vem a gente fala com o Dr. Marlon Reis, que é o idealizador do Ficha Limpa. Ele foi o idealizador do Ficha Limpa, e aí a gente fala com ele a semana que vem. Todo programa eu procuro dedicar alguém. E o programa de hoje eu queria dedicar para a avó da minha esposa, que é a nossa Bisa, que semana passada partiu desse mundo, mas partiu com 96 anos, viveu bastante, estava bem, e aí de um dia para o outro ela se foi. Então queria homenageá-la aí por esses 96 anos de vida, tataranetos por aí, e o programa fica em homenagem aí póstuma para a Bisa. Então era isso. Te desejar uma vida longa, plena, feliz, que você continue aí fera como você é. Desejar Obrigado. a todos que estão nos acompanhando, que vão assistir depois, sucesso sempre, saúde, e que a gente não desista dos nossos sonhos, né? Acho que isso é importante, a gente acreditar nos sonhos e transformar em realidade. Essa é a minha mensagem final. Opa, acho que travou. Voltou? Essa é a minha mensagem final. Agradeço a todos. Semana que vem tem mais. E queria passar só para você dar o seu boa noite aí, agradecer quem nos acompanhou e te dizer que foi uma alegria imensa falar com você aqui no programa Direito em Pauta, nossa edição número 71. Obrigado, Aldo Evangelista, querido. Se quiser passar os seus contatos, dá o seu boa noite aí. Já fica o meu boa noite para todo mundo. Com o seu boa noite, a gente finaliza a live de hoje. Muito obrigado a todos do Direito em Pauta, quem nos assiste agora ao vivo, quem nos assistiu outro horário, bom dia, boa noite, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Constantino. Muito obrigado a todos os seus seguidores. Minhas contas justamente meu nome, Aldo Evangelista, tanto no Instagram, como no Facebook, como no LinkedIn. E lá tem e-mail, tem meu WhatsApp, caso queira aí dialogar cada vez mais comigo sobre a das startups, via digital, aí LGPD, que tanto se fala agora nesse momento, né? E vamos cada vez mais empreender, porque as startups também estão conectadas em você fazer e é justamente empreender e desenvolver. Muito obrigado a todos e fico aí contribuindo cada vez mais com esse meu ar, assim, de buscando ser educador, na verdade, trazendo conhecimento e buscando desenvolver não só a nossa região, mas também o nosso Brasil. Muito obrigado. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Tchau, gente. Boa noite. Semana que vem tem mais.